Vai começar e já começou! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula da Semana Digital. E para você que nos acompanhou desde a primeira aula, já teve muito conteúdo por aqui e esperamos que você já tenha colocado algo em prática na sua vida. Para você que caiu de paraquedas aqui nessa aula 3, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite o nosso conteúdo. Preste bastante atenção às dicas, porque aqui é conteúdo do início ao fim. Quer fazer uma boa ação? Compartilha essa aula, chama os seus amigos para cá. Aqui é lugar de gente que quer sucesso, de gente que quer crescer, se desenvolver, tornar alguém melhor a cada dia para poder contribuir na vida dos outros, para que a nossa sociedade seja muito melhor, para que a gente possa fazer desse mundo também um lugar melhor. Então vamos lá! Para você que caiu de paraquedas, essa é a nossa Semana Digital, onde a gente vai aprender técnicas, ferramentas úteis para você aumentar as suas chances de conseguir um bom emprego, ou você que já atua no mercado formalmente, que você consiga novas oportunidades. Agora, para você que tem esse desejo de se tornar um empreendedor, uma empreendedora, vem com a gente, porque aqui você vai receber dicas valiosíssimas para colocar em prática aí na sua realidade, no seu dia a dia. O Sedup, para quem não nos conhece, para quem está aqui pela primeira vez, nós já formamos mais de 25 mil alunos e nós atuamos desde 2001. A nossa matriz é aqui em Três Pontas e nós temos várias franquias no sul de Minas. Quem sou eu? Eu sou a Teomara Damasceno, estou aqui com você conduzindo essas aulas. Sou MBA em Gestão de Pessoas, formada em Matemática e sou colaboradora da Rede Sedup desde 2008. É um prazer poder compartilhar com você um pouquinho do nosso conhecimento, contribuir no seu crescimento, na sua carreira profissional, para que você também tenha sucesso. Vem para cá junto dessas aves, dessas águias. Nós precisamos voar juntos. Faça parte dessa comunidade. E aqui na nossa Semana Digital, nós teremos um evento 100% online, 100% gratuito, onde a gente vai falar de digitalização, mercado de trabalho, e também teremos essas consultorias e as nossas mentorias, que é o passo a passo, como é que você vai fazer, além dos nossos presentes exclusivos. E conta aqui pra mim, você gostou do nosso presente da aula 2? Incrível, né? Muito bom. Esperamos que você tenha realmente aproveitado muito bem o conteúdo da nossa aula 2. Super interessante, que vai te ajudar aí a se tornar um profissional extremamente qualificado, que faz realmente diferença no mercado de trabalho. O mercado nosso de trabalho está saturado de profissionais vazios, que só tem um currículo bonito, mas conteúdo mesmo que é bom, a prática mesmo, as atitudes, os comportamentos, cadê? Nada. Nós precisamos fazer a diferença. E é por isso que nós estamos aqui, para levar para você um pouquinho mais dessa contribuição, desse conhecimento que nós estamos partilhando para aumentar essa nossa corrente do bem. E os objetivos da Semana Digital são esses, você já conhece. A gente vai aprender muitas ferramentas com os resultados esperados, que você aumente aí as suas chances de conseguir um bom emprego ou melhorar a sua posição atual no mercado, Conquistar aí novas oportunidades, desenvolver essas habilidades que você tem, que você precisa aprender, enfim, sempre contribuir para o seu crescimento. E é importante a gente sempre falar desse nível de consciência, porque você tem muitos conteúdos gratuitos que você encontra aí nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Siga a gente lá, @seduptpoficial. Pode seguir a gente, curte a nossa fanpage. Isso aí. E depois dessa contribuição gratuita que a gente tem, a gente está na nossa Semana Digital, um evento também riquíssimo, cheio de conteúdo bom e que a gente oferece para você. Por isso que aqui não é lugar de gente que reclama. Tem gente que reclama, não começa a aula logo. Ei, já começou faz tempo.
Presta atenção. Aqui é lugar de gratidão. Aqui é lugar de gente que quer crescer. E depois daqui tem muito mais, você já sabe. E é claro que você não vai sair dessa semana digital, essa maratona de conteúdos, a mesma pessoa, né? Você entrou aqui com uma mentalidade e hoje eu tenho certeza que você já tem uma visão muito mais ampla. Uma mentalidade que já cresceu, que já abriu, já expandiu esses horizontes aí, para que você possa querer mais, para que você possa fazer mais no seu dia a dia, porque não é só a gente achar que já é o suficiente, que já aprendeu o suficiente, não! A gente aprende a todo dia, aqui a gente aprende a cada segundo, a cada minutinho aqui tem muito conteúdo para você. Então, que a nossa frase do Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, que ela seja muito, muito, muito verdade aqui nessa nossa semana digital. Que você possa sair daqui uma pessoa muito melhor, uma pessoa com horizontes ampliados. Não é aquela pessoa que, eu já sei tudo, sabe nada, meu filho, sabe nada, ninguém sabe tudo. A gente aprende todos os dias e a gente vai continuar aprendendo até o nosso último suspiro, porque a gente é assim, nós somos seres em construção, em evolução constante, e que o aprendizado seja constante na nossa vida. Isso é uma característica dos bons líderes. Eles sabem que precisam aprender todos os dias. E aqui a gente precisa de pessoas com essa visão, que tenham consciência de que a cada dia é dia de aprender, é dia de evoluir. Teremos presente nessa aula? Sim, teremos presente. Depois eu te conto, agora não. Até agora a gente viu muita coisa, muita ferramenta boa, de Word, de PowerPoint, vimos ferramentas de e-mail. Então a gente já expandiu os nossos horizontes aí até esse momento. E nessa aula 3, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aprender do zero, passo a passo, como é que a gente vai construir um fluxo de caixa, ou para você que não tem aí uma empresa para cuidar, não trabalha, um orçamento pessoal, porque a base dele é a mesma. Você vai adaptar a sua realidade. Se você não trabalha, você vai usar ele como um orçamento pessoal. Se você tem uma empresa, pretende ser empreendedor, enfim, você pode usar essa planilha lá no seu ambiente de trabalho para fazer o fluxo de caixa, para conseguir ali acompanhar melhor, né, as entradas, as saídas e ver o que está acontecendo com o dinheiro da empresa. Então eu já estou aqui com o meu Excel aberto, vem comigo aqui. Nós já temos a nossa planilha aberta e é o seguinte, não fiz nada, ó. Nós vamos começar do zero. Então nós vamos começar a construir a nossa planilha. Aqui na coluninha A gente vai reservar para colocar a data. Aqui na coluna B será a ocorrência. Opa, aqui tem acento, ocorrência. Na coluninha C, nós vamos colocar as entradas de dinheiro. Na coluna D, nós vamos colocar as saídas. Opa, saídas. E na coluna E, nós vamos fazer o saldo. Muito bem, então nós já temos aqui, basicamente, o formato aqui da nossa planilha. Só que para ficar bonitinho, é claro, a gente vai fazer aqui, ó, considerando um mês de 31 dias. Então, nós vamos pegar aqui esses 31 dias, mais um aqui para o finalzinho, 32. E nós vamos aqui formatar, colocar bordas, vamos colocar bordas. Vamos também fazer uma diferenciação aqui nesse título. Vamos colocar ele aqui, ó, de verdinho. Ficou bonito. Aí agora a gente centraliza e pode até aumentar um pouquinho aqui, ó, para você enxergar melhor. Muito bem. Sensacional. Ó. E aí, o que acontece? Na nossa coluna
Ah, a gente tem data, né? Então eu vou mudar aqui o formato, ó, para data. E na coluna C e na D, a gente vai falar sobre dinheiro. Mentira, na C, na D e na E. O saldo também será em dinheirinho. Dinheiros, vamos colocar em moeda. Então, beleza, muito bem. Agora a gente vai fazer aqui a construção dessa planilha. E o que acontece? Então vamos lá, vamos colocar aqui a data do dia 2 de... Vamos inventar aqui um mês, 2 do, sei lá, 2 do 3. E aí a gente vai colocar a ocorrência, o que aconteceu nesse dia 2 de março de 2020. Já foi, mas é só pra gente entender aqui, né? O que acontece? Eu vou colocar aqui que houve um recebimento de certo valor. Como houve um recebimento, esse dinheiro está entrando no meu caixa. Esse recebimento, para você que vai fazer como um orçamento pessoal, ele pode ser considerado ali o seu salário. Então, começo de mês, o que acontece? Você recebe salário. E aí você vai lançar aqui nas entradas. Para você, um pouquinho. Olha lá que bonitinho, por isso que a gente pôs em moeda, ó, que aí ele já fica em dinheiros, dinheiros. Para uma loja, por exemplo, vou fazer aqui a planilha de fluxo de caixa da loja. Como é que eu começo essa planilha? Considerando o saldo do dia anterior. Então, aquele fundo de caixa que está lá, né? Eu preciso considerar ele. Eu não posso simplesmente entrar aqui e zerar aqui o dia. Eu tenho que considerar aquele fundo de caixa que está lá. Por quê? Porque senão no fim do dia, na hora que eu for contar o dinheiro, vai dar diferença. Então, a primeira ocorrência aqui da loja será o fundo de caixa, que é o dinheiro que a loja deixa, né, para voltar de troco para os seus clientes. Muito bem. O saldo do dia anterior, talvez considere, talvez não sei, porque às vezes a loja, ela no fim do dia, ela faz um depósito de um valor X, né, para não deixar o dinheiro ali exposto, né, à insegurança toda que a gente vive no nosso país. Então, é importante que a loja tenha essa consciência e aí no fim do dia ela vai tirar o valor, um montante maior, que a gente chama até de sangria, né? E aí vai fazer o depósito desse valor maior e deixar apenas ali o nosso fundo de caixa, o troco mesmo, para a gente poder começar o dia atendendo os clientes, tá bom? Então você vai adaptar aí a sua realidade. Lembrando que esse valor inicial ele tem que estar aqui, para não dar diferença quando lá no final, quando a gente for somar o saldo final, tá bom? Então isso é muito importante. Outra diferença que vai acontecer é que numa empresa, né, essas ocorrências aqui, elas vão acontecer várias num dia só. No nosso orçamento pessoal, vão acontecer em dias diferentes. Então, durante o mês, a gente vai ali colocando essas ocorrências, tá bom? Então, são pequenas diferenças aí que você, de acordo com a sua realidade, você mesmo que precisa adaptar isso. Não adianta eu te dar um passo a passo de fórmula pronta, porque fórmula pronta não existe. Não existe aquilo que você pega e já está pronto. Não existe isso. Você tem que adaptar a sua realidade. Que você faça isso com consciência, mas seguindo aqui os nossos passos, tá bom? Então, aqui a gente tem um recebimento de R$ 1.500. Estou considerando aqui que é uma loja, né? Então, a data eu vou permanecer aqui com a mesma data, 2/3, que será só do dia 2/3. Beleza. E aí eu vou considerar aqui que eu fiz uma retirada de valor para compra de materiais. Materiais, defina materiais. Materiais de escritório. Caneta, que mais? Caneta, caderno, borracha, cola, esses materiais. E essa minha compra lá ficou em R$ 78. Ok, beleza. Vamos considerar agora, o que a gente pode considerar? Vou preencher aqui com essa data para ficar mais fácil.
Vou considerar então a ocorrência de uma venda de brigadeiros. Faz de conta que a nossa loja ela é uma confeitaria gourmet, que ela tem vários docinhos aí pra gente vender. Então eu fiz uma venda de brigadeiros ali, né, uma venda à vista, no valor de R$45, ótimo. Então, entrada de dinheiro. Fiz mais uma venda aqui nesse dia, mais uma venda no valor de R$67 e retirei aqui para a compra de retirada para padaria, café do pessoal, né? Então, saída de dinheiro aqui no valor de, vamos pôr R$18. Isso. Vamos vender mais venda. Vamos colocar mais uma venda aqui de R$150. Nossa loja está vendendo muito bem. Mais venda aqui no valor de R$34. E beleza. Ok. Então já fizemos alguns lançamentos aqui. Lembrando que no seu orçamento pessoal você vai modificar a data de acordo com o dia que você retirou o dinheiro. Ah, eu peguei o dinheiro para comprar uma blusinha para mim. Vai lá, coloca a data do dia que você tirou esse dinheiro, coloca que foi a compra de uma blusinha e coloca a saída desse dinheiro. Por que é importante isso? Porque a gente precisa saber para onde está indo o dinheiro. Porque senão muitas vezes acontece o seguinte, a gente recebe um valor, né? E de repente você se vê sem nada, ou com pouquíssimo dinheiro, e aí você se pergunta, né? Com o que eu gastei tudo isso? Então é importante que você tenha essa consciência. Essa nossa aula 3 ela é muito importante, por quê? Porque não é só você saber abrir o Excel e fazer a planilha, é você ter consciência. Isso aqui é educação financeira, coisa que a gente teria que aprender, mas a gente não aprende, né? Lá na escolinha, desde muito cedo. Por quê? Porque é importante que a gente saiba lidar com o nosso dinheiro. Dinheiro é algo que facilita, dinheiro é algo que torna viável sonho. Sonho da gente é realizado com o quê? Através de recursos financeiros. Então que você abra a sua mente, que você expanda a sua mente. Ai, não é porque eu não gosto de Excel, não é isso. É questão de consciência. Se você não quer fazer no Excel, tudo bem. Mas que você tenha uma planilha e que você tenha consciência disso. Que você faça ali no seu caderninho, tá bom? Essa aula é muito mais importante do que você imagina. É uma aula que pode literalmente transformar a sua vida. Porque é uma aula que vai te trazer consciência de um bem. Dinheiro é um meio de facilitar as nossas realizações. E é importante que você saiba disso, tá bom? Então, lembrando que se é um orçamento pessoal, você coloca as datas direitinho, todas as ocorrências, tudo discriminado, para que foi, tá? O valor, não adianta mentir para si mesmo. E é muito importante também, se for uma loja, né? Se for uma empresa, o que acontece? É muito bom deixar claro que você precisa separar o que é o dinheiro da empresa e o que é o seu dinheiro, se você é o dono do seu negócio. Você como dono de negócio, você como empreendedor, como empresário, como empresária, o que vai acontecer? Não é porque ali na empresa tem um saldo de R$10.000 que esse dinheiro é todo seu. Não é assim que funciona. Você precisa saber que num fluxo de caixa, numa empresa, existe uma parte do dinheiro que é da empresa, uma parte que é sua e uma parte que a gente chama de reserva financeira. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, alguma crise, de onde é que você vai arrumar dinheiro para superar esse momento de crise? Então, por isso que é muito importante falar sobre isso. É claro que a gente não vai aprofundar nesse assunto aqui, porque essa não é a nossa intenção. Mas é muito importante que você tenha essa noção, essa consciência. E comece mesmo a cuidar desses seus recursos com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho, para não falar ali no dia 10, 12, cadê meu dinheiro, né? Sumiu, gato comeu.
E aí a gente vai aprender então a calcular o saldo. Eu vou apagar aqui para não ficar chato aqui. Aí. Agora presta atenção que essa parte é muito importante. O que que acontece? No início aqui das ocorrências, no início do mês, no início do dia, enfim, eu tenho apenas uma entrada de dinheiro. Então eu tive ali, ou é o fundo de caixa, ou é o dinheiro do teu salário, enfim, o que você quiser aí. Eu até meio que misturei aqui, né? Coloquei como salário e depois mudei de ideia. Mas isso não vem ao caso, porque é só para te ensinar, então tá tudo certo. Então o que eu tenho aqui de saldo é justamente essa entrada. Então eu vou colocar aqui igual e vou colocar essa entrada de dinheiro. Beleza, fiquei ali com saldo de R$ 1.500 nesse momento. Só que aí houve uma ocorrência. E essa ocorrência me disse que saiu do meu caixa R$ 78. E aí o que eu preciso fazer com o meu saldo? Eu preciso colocar o igual, clicar aqui na posição do saldo, né, onde está o valor do saldo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar com a entrada, caso tivesse. Tomara, não tem nada. Eu sei que não tem nada, mas é para facilitar a nossa vida. Eu vou somar aqui com a entrada de dinheiro e eu vou subtrair a saída de dinheiro. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Eu vou automatizar essa operação. Eu vou fazer com que o Excel me ajude a fazer cálculo mais fácil. Olha que coisa boa! Eu não preciso ali ficar abrindo calculadora, não preciso disso não. O próprio Excel já vai fazer a continha ali para mim, ó. Ele vai pegar o que eu tinha, somar com o que eu ganhei e tirar o que eu gastei. E aí, sobraram R$ 1.422. E aí, se eu puxar aqui e copiar para a célula de baixo, olha só que interessante. Eu já tenho perfeitamente o saldo depois dessa outra ocorrência que entrou dinheiro. Por quê? Porque ele fez a mesma operação. Eu automatizei o saldo mais o que entrou menos o que eu gastei. E aí, olha só que alegria! Alegria, ó. Alegria, alegria. Tá tudo pronto, calculado. O que aconteceu? Aconteceu que o Excel, ele é tão bonzinho, ó, que ele já calculou o saldo para mim. E o meu saldo final até o momento é R$ 1.700. Eu comecei ali as minhas ocorrências com 1.500 e eu já percebi que eu tenho aqui um aumento de R$ 200, mesmo fazendo essas retiradas ali para comprar material, para comprar alimento ali para o pessoal, tá bom? Então, o que é o legal desse Excel? Vou até tirar essas bordas aqui, ó, vamos deixar só esse pedacinho aqui. Não tem necessidade, vamos tirar bordas. Aí, pronto, ó. Então, eu posso até trocar aqui e colocar uma linha final que vai estar escrito assim. Vamos mudar de cor, vamos aumentar, e aí vai ficar bonito, vai se chamar total, vamos chamar de saldo final. Saldo final foi esses R$ 1.700. Tirou minha formatação, deixa eu copiá-la. Opa, fiz bobagem. Deixa eu colocar a formatação. Aí, ó. Beleza. E aí, com esse saldo final, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar aqui, ó, a minha planilha prontinha, a minha tabelinha que já está formatada. Eu posso copiá-la e eu posso fazer uma outra, ó, aqui embaixo. Tcharam! Pronto, e a partir daqui, ó, o que eu faço? Eu só mudo data, posso apagar aqui, ó. Vou mudar para saldo anterior. Aí esse saldo anterior aqui eu posso buscar esse último saldo que eu fiz, olha só. Você percebeu que ele já atualizou o valor automaticamente, porque eu deixei lançado? Olha só, ai, esse Excel é maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso mesmo. Saldo anterior. Ah, que beleza. Ó, então, por exemplo, você terminou lá teu mês, né?
no pessoal, terminou com o mês positivo, espero que seja assim na sua vida real, né? E aí você, no mês seguinte, né, você pega aquele saldo anterior e começa tudo de novo. Põe lá o recebimento. Recebimento de mais, sei lá, R$500. E aí você, sei lá, compra de blusinha. Aí você pagou R$60 na blusinha. Beleza, comprou um tênis. Compra de tênis. Comprou um tênis por R$100. Beleza. E por aí vai. Vamos vender brigadeiro de novo. Venda de brigadeiros. Vamos vender brigadeiro, mas R$80 de brigadeiros vendidos. Oh, coisa boa. E por aí vai. E aí você vai determinando ali se essa data é no dia, é em dias variados, enfim. Discrimine tudo ali para que você tenha, olha só a percepção, como é que ficou muito mais fácil. Você imediatamente olha aqui, a gente pode até pôr uma corzinha aqui, ó. O início de tudo, que foi R$1.500, né? E agora, olha, a gente já passou para R$2.120. E o que a gente aprende com tudo isso? Que no nosso dia a dia, quando a gente fala em dinheiro, quando a gente fala em recurso financeiro, planilha, fluxo de caixa, tem muita gente que tem um certo preconceito de falar assim: ai, mas eu não gosto de matemática. Não falo isso pra mim não, porque vocês já sabem, né? Não é questão de gostar ou não gostar de matemática. Dinheiro todo mundo gosta, todo mundo precisa, né? Então, que a gente saiba olhar para a planilha, para o dinheiro, para o recurso financeiro, como algo que a gente precisa realmente demonstrar mais atenção, ter mais cuidado, ter mais carinho. Porque são nesses pequenos detalhes aqui, ó, nessas saídas de dinheiro, é que a gente vai perceber realmente para onde está indo o nosso dinheiro, para onde que ele está sendo destinado ali. Então faça a sua planilha, não sabe Excel? Vamos fazer o curso de Excel. O Thiago fez o curso de Excel, gente, tá maravilhoso. Para você não é só questão de eu vou trabalhar, eu vou usar Excel, porque hoje em dia, para trabalhar, o mercado de trabalho não vai aceitar que você não saiba Excel. Excel é base no mercado de trabalho. E outra, tem muita empresa por aí, olha só que eu vou te falar, presta atenção. Tem muita empresa que vai fazer o seguinte, vai pedir o teu currículo, beleza? Beleza. Levou o currículo. O que a empresa vai fazer? Vem cá, senta aqui e faz um teste. E que teste que é esse? Faz aqui a planilha para mim. A planilha para você descobrir isso, usar fórmula, usar conte-se, se, as funções condicionais, média, máximo, mínimo. Tem que saber. E aí depois que a empresa aplica esse teste aí, teste psicológico, teste de atenção, teste operacional aqui de ferramentas, né, Word, Excel, aí que a empresa vê se ela quer te convidar para entrevista. Porque aqui já é uma forma de filtrar se você realmente sabe, porque não adianta fazer um curso que você não pratica no seu dia a dia e você esquece. A gente esquece. A gente faz um curso, a gente precisa praticar sim. Não é achar que porque tem um certificado que tá tudo resolvido. Não funciona assim. Já passou o tempo em que ter um certificado era garantia de emprego. Hoje em dia não é assim mais que funciona. Você tem que saber na prática, tá bom? E eu vou te ensinar mais duas funções aqui então, já que eu falei média, falei funções condicionais, né? Vou te ensinar aqui, ó. Função média. Como é que funciona a função média? Ela vai calcular o valor médio de determinado intervalo. E como é que é a média, quando a gente fala em média na matemática? A média é simplesmente quando você soma, quando você faz a soma de determinados valores. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400. E aí, o que eu vou fazer com essa soma
valores aqui? Eu vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. Como assim, Delmara? Olha, se eu tenho 5 valores para somar, 100, 200, 300, 400, 500. Se eu tenho 5 valores para somar, para calcular a média entre eles, depois que eu fizer a soma, eu divido por 5, que é o número de valores que eu tive que somar, tá bom? É isso. Mas o Excel vai fazer isso tudo pra gente, quer ver só? Vem cá comigo, ó. Então, eu vou calcular a média. Vamos fazer aqui do lado, que eu só vou te ensinar aqui, né? Não é para atrapalhar a nossa planilha, não. Então, a média, ó, coloquei aqui, ó, média. Ele vai calcular o saldo médio desse período aqui que eu determinei, ó, que vai do recebimento aqui até a última venda de brigadeiros. Então, ele pegou a média no intervalo do E2 até o E8. E aí, eu descobri que o meu saldo médio é de R$ 1.543,57. O que é legal fazer isso aqui? Quando a pessoa perguntar para você assim, ó, qual que é a sua média de renda? Quanto você ganha em média? Como é que você vai calcular isso? Você vai pegar tudo que você ganhou em tantos meses, então você pega lá 4 meses e coloca lá quanto que você ganhou. Sei lá, ganhei 1.000 aqui, ganhei 1.500 aqui, nesse outro aqui foi ruim, ganhei 800. Nesse outro aqui foi bom, ganhei 2.000. E aí você soma esses 4 e depois divide o valor total aqui, ó, por 4. E aí você vai saber a média que você ganhou, a tua média de renda. E isso é importante por quê? Para que você saiba fazer ali o seu planejamento futuro. A minha média de renda é essa. Será que cabe nesse meu orçamento ou não? Ou será que eu estou tentando dar um passo maior que a minha perna, né? Antecipar um sonho que eu não posso realizar agora. Então, isso é muito importante. Função média. Muito bem. Vou ensinar mais uma. Nossa, hoje eu estou muito boazinha. Aula 3. Não estava no roteiro, né, gente? Desculpa, viu? Mas eu preciso ensinar. Vou ensinar mais uma aqui, ó. Função máximo. Função máximo. Então, qual foi o dia que a gente teve o maior saldo nesse período aqui, ó? Mesmo período que a gente pegou. Lá, foi o dia do saldo em 1.700, que é o último dia. Beleza, Tomara, mas era pouco, tava fácil de ver. Tudo bem, mas pensa aí você numa lista de 1.000 produtos. Ficar ali contando qual que é o maior, qual que é o menor. Não dá, né? Então a gente pede pro Excel, faz aí pra mim. Eu só dou o comando necessário para que ele faça pra mim. Por isso que é muito importante, tá bom? É importante que você saiba usar as ferramentas que existem. Porque de nada vai adiantar você achar que a tecnologia está aí para que a sua vida seja mais fácil, mais prática, mais cômoda, para aumentar a nossa produtividade. Qual que é a intenção da tecnologia? Melhorar a nossa qualidade de vida e tornar-nos mais produtivos. E para que eu seja produtivo, eu tenho que saber mexer na ferramenta. Não adianta simplesmente eu achar que é só chegar aqui e vai estar tudo pronto. Não existe isso. Você tem que saber pensar, elaborar, fazer a tua planilha, fazer teu gráfico, enfim. Você precisa raciocinar para fazer tudo isso, tá bom? Muito bem! Então aprendemos aqui a montar nosso fluxo de caixa, nosso orçamento pessoal, enfim, né? Aprendemos mais 2 funções extras, porque a Tomara tá boazinha. A Tomara tá muito boazinha hoje. Ensinei mais 2 funções para você. Se você ficou aí fascinado pelo Excel, você não viu nada. Excel é maravilhoso. E o curso de Excel que o Thiago fez, gente, tá maravilhoso mesmo. Tem muita fórmula boa que vai te ajudar no dia a dia, tá bom? Gráfico, porque o Excel ele é ótimo para fazer muitos gráficos, né? Colocar lá os dados em forma de um gráfico para a gente visualizar aquilo que foi feito ali, né? O que está acontecendo ali com os valores e por aí vai. Tem infinitas ferramentas, infinitas, muitas ferramentas boas para você, tá bom? Muito bem, então terminamos o nosso fluxo de caixa. Tem presente na aula de hoje, Tomara? Tem!
você vai receber lá no nosso grupo fechado um link para baixar a sua planilha de fluxo de caixa ou de orçamento pessoal, tá bom? A gente vai disponibilizar para você o modelinho, você vai clicar lá no link, vai fazer o seu download, é só habilitar a edição e ser feliz. E usar isso no teu dia a dia. Não é só ouvir aqui o que a gente fala, é colocar em prática mesmo, é fazer funcionar. Porque quando você entra em ação, você começa a ver resultado. Enquanto você ficar aí, ó, de bracinho cruzado, boquinha aberta, só vai cair mosquitinho na tua boca. Mais nada. Tem que levantar, tem que fazer, tem que oferecer o seu melhor. Tem dia que você vai estar cansado? Tem. Respeita isso, respeita o limite do teu corpo. Tem o dia que você vai precisar ali, ó, parar um pouquinho, descansar, equilibrar. Porque não é só fazer, tem que ter equilíbrio. Mas que você, enquanto você faz, você faça sempre o seu melhor. Ofereça sempre o seu melhor para que você veja bons resultados na sua vida. Não é simplesmente aí ter uma existência vazia, né? É isso, Tony Robbins, é isso. Decisões. Faça sempre o seu futuro acontecer. Crie o seu futuro. Crie um bom futuro para você. Semeie sementes boas. Cuide das suas sementes para que você tenha uma colheita maravilhosa, uma colheita espetacular na sua vida, tá bom? Nós estamos aqui justamente para te oferecer o nosso apoio, para te dar a mão, para que você possa crescer também. Essa é a nossa missão e é isso que a gente deseja também para você. Na nossa aula 4, olha só, peraí, aula 4, gente, incrível, viu? Não perca a aula 4. Você que esteve aqui comigo de paraquedas, né, caiu aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você coloque em prática. Aqui é lugar de gratidão, aqui é lugar de gente que quer crescer. E eu quero que você esteja conosco também na aula 4. A gente vai aprender a fazer algumas artes para colocar lá nas redes sociais, para a gente poder divulgar produtos, serviços, tá bom? A aula 4 está imperdível. Ó, te espero na aula 4, hein? Não vai me dar o bolo não, tá bom? Beijo pra você, fica com Deus, um abraço e a gente se vê.